Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam os outros vídeos e deixem o seu like, que eu agradeço muito. Bom, agora eu vou esclarecer um pouco a discussão sobre o anarcocapitalismo, né, que eu estava falando. A minha pretensão não é refutar o anarcocapitalismo, até porque eu não acredito nisso. Eu acho que nas discussões sobre ética, sobre as ciências humanas, sempre vai chegar um ponto que vai depender da boa vontade da pessoa para aceitar as premissas que fazem parte daquela argumentação ou não. Então não é uma coisa que é igual uma conta matemática que, não, eu fui lá e demonstrei que a conta está errada. Isso é uma utopia que os libertários estão buscando, mas eu não acredito nisso. Então a minha ideia não é pegar e refutar, a minha ideia é apresentar problemas do desenvolvimento dialético daquelas ideias e mostrando que elas não têm a indestrutibilidade que eles pretendem dizer que elas têm, os anarcocapitalistas. Então, se vocês quiserem que eu realmente refute aquilo, deixe refute de forma inegável, deixe sem escapatória nenhuma os anarcocapitalistas, então paguem um salário para mim, para eu ficar o dia inteiro estudando sobre anarcocapitalismo, para eu desenvolver teorias sobre isso. Porque enquanto eu não tiver grana, eu preciso estudar, preciso me organizar para conseguir um emprego e ganhar dinheiro. Então não tenho tempo para ficar estudando o anarcocapitalismo adequadamente para dar uma refutação indubitável, sem margem nenhuma. Então, por enquanto, eu estou só apontando aspectos dessa teoria que eu vejo como problemáticos e que eu pretendo que seja apenas um direcionamento para futuras críticas, não uma refutação. Eu coloquei esses títulos só para atrair visualizações mesmo, de forma sensacionalista. Mas, considerando isso, né, eu vi que tinha os comentários do meu vídeo do Refutando o Anarcocapitalismo, o pessoal falando, mas o Rothbard não vale nada, você tem que ver o Hans Hermann Hoppe, porque hoje em dia os anarcocapitalistas seguem o Hans Hermann Hoppe e tal. E primeiramente isso aí está errado, porque, como eu falei, minha ideia não é refutar, minha ideia é analisar os aspectos daquela ideia e ver os problemas a partir do desenvolvimento dialético do que eles apresentam. E não é apenas pegar e refutei e beleza. Então, considerando que o mais importante é analisar o desenvolvimento dialético das ideias, você analisar as origens das ideias é importantíssimo. E até mesmo estudando a biografia do Hoppe, qualquer análise superficial, você vê que ele era aluno do Rothbard, puxava muito o saco dele, gostava muito dele, e a obra dele tem influência profunda do Rothbard. Então você analisar, ainda que tem que jogar o Rothbard no lixo, e não importa, o que importa é o Hans Hermann Hoppe. Mesmo assim é importante você estudar o Rothbard para você entender a origem das ideias do Hans Hermann Hoppe, inclusive de algumas premissas que ele adota, como eu pretendo falar aqui, né? E além disso, tem o fato de que muitas críticas que eu fiz ao Rothbard, por que eu fiz? Porque eu vi que ele era o autor fundamental do anarcocapitalismo, que ainda que, hoje em dia a gente não usa mais ele, usa o Hans Hermann Hoppe. Ainda assim, ele foi um inspirador do negócio. Então, muita coisa que ele desenvolveu na ética da liberdade teve raízes profundas no anarcocapitalismo até hoje. E muitas críticas que eu faço à abordagem que ele desenvolve ali, que eu vejo como vícios da abordagem dele, também são pertinentes à abordagem do Hans Hermann Hoppe e de qualquer autor libertário que eu já vi. Nunca vi um autor libertário, por exemplo, que não cometeu o erro da questão da idolatria da lógica e do abstracionismo. E eu já expliquei anteriormente por que eu acho o método baseado na idolatria da lógica errado para as ciências humanas, porque o que eu chamo de idolatria da lógica. Não é o uso da lógica. O uso da lógica é legítimo, é necessário em qualquer discurso, etc. Só que você dizer que o uso da lógica é uma coisa que está intrínseca em qualquer discurso, não quer dizer que você vai dizer que ele é o motor daquilo que você está falando, que é a coisa mais importante do discurso, porque não é. No caso das ciências humanas, o que é mais importante nas ciências humanas é você analisar dialeticamente como que são elaboradas as premissas do que você está falando, como que é a dialética. As pessoas hoje têm a interpretação do Platão e da atividade socrática como se fosse uma aspiração à coerência lógica perfeita, absoluta. Quando na verdade não é. Na verdade é uma busca pela precisão nas discussões das ciências humanas por um método que pode ser inspirado, pode ser de certa forma análogo à matemática, porque ele busca uma precisão. Mas a forma como ele é realizado é completamente diferente, porque ele não é feito a partir da análise da coerência das relações
dos elementos que você está apresentando. Não é uma coisa abstrata que você pode excluir a essência dos elementos. É uma análise justamente para você identificar qual é essa essência dos elementos. Por exemplo, quando ele está falando o que é o bem, o que é a justiça, não interessa tipo, a análise lógica do discurso que você vai aplicar o conceito de justiça de forma abstrata, como você aplica de forma abstrata na matemática os elementos. Você pode substituir por letras, tipo A mais B é igual a C. Então, sei lá, fazendo as equações lá simples, você pode substituir por letras. Não é assim que ele quer fazer, ele quer ver o que é a justiça. Então, o que é o bem. Então, para você ver isso, não é a mesma coisa que a coerência lógica. É você colocando várias informações, várias concepções, fazendo uma coleção de interpretações e de concepções diferentes para você ver se tem alguma coerência entre elas. Se é possível você fazer uma articulação entre elas para chegar a um conceito em comum, ou se não é possível. Que foi desenvolvido pelo Aristóteles, etc. Isso que é a dialética, que deve ser usada em seres humanos. O pessoal aí, desde né, a filosofia da ciência do David Hume e do ceticismo e do empirismo, que foi muito desenvolvido no mundo anglo-saxônico, eu percebo que teve o problema da idolatria da lógica, porque a lógica está sempre implícita no discurso, na medida que quando você elabora o discurso dialeticamente, quando você vai apresentar, a interpretação daquilo vai ter que ser lógica. Então você tem alguma lógica ali, só que essa lógica é totalmente um acessório. Ela não é de forma alguma o principal elemento para você buscar a verdade, não é aquilo que você está falando. Por isso que Aristóteles, mesmo tendo formulado a lógica, nunca usava a lógica, porque ele pensava, não, a lógica é só para você dar um refinamento, é a última etapa da sua investigação sobre a verdade, no sentido metafísico e consequentemente, das ciências humanas, porque tem a ver com a investigação do que é o bem, o que é a justiça, esses conceitos abstratos. E aí, com a tradição lá da filosofia anglo-saxônica, predominou o ceticismo, que é você achar que foda-se o que é o bem, o que é a justiça, o que interessa é só a lógica, que é ali o John Wayne da filosofia, como diz o Olavo, que é o pão, pão, queijo, queijo. Com a gente não tem enrolação, a gente é fodão, coisa, então é só aquilo que é indestrutível, que passa pelo rigor da lógica matemática que a gente vai aceitar. Então eu vou falar as origens disso aí, no caso do Hans Hermann Hoppe. Não vou dizer que o Hans Hermann Hoppe está errado por causa de uma propensão psicológica, mas eu vou dizer que ele está errado por tudo que eu falei anteriormente, pelos problemas e da idolatria da lógica e por que o método dialético é melhor. Mas a questão é que a explicação psicológica das motivações subjetivas que levaram ele a adotar isso não tem a pretensão de refutar a teoria dele, mas tem a pretensão de explicar como que foi possível o cara chegar nessa teoria e como que é possível hoje essa teoria seduzir tantas pessoas. Então, essa não é, tipo, eu vou falar as motivações subjetivas, mas não é para refutar, vai ser apenas para explicar o contexto daquilo, tentar uma explicação dialética sobre o que leva as pessoas a aceitar aquilo. Então, primeiro, eu comecei analisando o contexto que possibilita, né, a formação do anarcocapitalismo, das ideias que falam que é libertário para dar um nome mais bonito e tal. Mas foda-se, é a mesma coisa. Eu nunca vi um libertário falando, não, eu apoio o Estado. Eu sou libertário, mas eu sou contra o anarcocapitalismo. Eu sou a favor do Estado. Nunca vi. Mesmo que o cara não fale abertamente que é anarcocapitalista, ele fala que o Estado é o demônio, o Estado tem que acabar, o Estado é o grande mal da humanidade. Então a prática é anarcocapitalista. Então é a mesma coisa. E, inclusive, os liberais, são poucos liberais que falam, não, eu sou liberal e eu sou a favor do Estado. É difícil. A grande maioria dos liberais que eu vejo, na prática, é quase anarcocapitalista. Só muda o tempo que vai ser realizado, mas na teoria é a mesma coisa. Então, por que as pessoas adotam essa teoria? Eu vi que existem elementos retóricos que estão assim, em voga na sociedade. Tem um elemento retórico tipo da desconstrução de conceitos, que o pessoal tenta dar uma reviravolta nos valores tradicionais. Vamos revirar esse negócio de moral judaico-cristã, vamos fazer tudo ao contrário e tal. Tem esse tipo de retórica. Tem a retórica que seduz os conservadores, que é a retórica que eu até anotei a descrição, né? Que é o impulso que tem certo viés autoritário, a imposição de regras para a sociedade.
propensão à imposição de regras. Tipo, você quer mandar na sociedade, quer mandar nos outros, quer organizar a sociedade. Então você vê um cara fazendo uma coisa errada, você quer ir lá e bater na cara dele para ele cumprir a lei, alguma coisa assim. É o impulso que tem um impulso autoritário de imposição de regras. E tem outra retórica, né, que é a revolta contra outro tipo conjunto de vamos dizer, impressões pessoais que acabam se cristalizando em certos discursos retóricos e que é muito notável na sociedade. Além desses dois que eu falei anteriormente, tem aquele que é a revolta contra a cagação de regra, que é o impulso do adolescente revoltado que quer fumar maconha, quer fazer merda e tal, e os pais não deixam. Aí o cara fica puto aí, pô, se você fuma um cigarro, se você fuma um cigarrinho, você bebe sua cervejinha, por que eu não posso fumar maconha? Então é aquilo que eu falei. A lógica, na verdade, é um instrumento da rebeldia adolescente. É um instrumento da revolta adolescente contra a cagação de regra. Porque quando o pai, por exemplo, bebe a cervejinha e não quer que o filho dele fume maconha, por que isso acontece? Por causa de uma... É óbvio que ninguém vai estar consciente disso, ninguém vai explicar isso. Mas na prática é porque eles usam um sistema que enfatiza a fenomenologia da descrição do consumo de determinada substância. Então, tipo, o cara tá ali fumando crack, tá usando pó de macaco, então isso vai agir de determinada forma, etc. O cara tá bebendo uma cervejinha, vai agir de determinada forma. Então, a fenomenologia da descrição, a descrição de como que é você consumir alguma coisa e qual que é o efeito daquilo, etc. E qual que é o significado daquilo para você, etc. É mais importante do que as relações da lógica do seu discurso. Então, tipo, se você for enfatizar apenas as relações lógicas, você pode falar, o pai consumiu uma substância, bebeu uma cervejinha. O filho consumiu uma substância, fumou crack. Então é a mesma coisa, porque os dois consumiram uma substância viciante e tóxica. Então é a mesma coisa. A mais B é igual a C e tudo mais. Só que o que acontece? Porra, isso é absurdo. O cara bebeu um copinho de cerveja não é a mesma coisa que o cara fumar crack. Então, só que se você for adotar apenas o abstracionismo lógico, que é o que eu chamo de idolatria da lógica, que você tira a lógica do papel que ela tem realmente no discurso, que é aperfeiçoar o discurso que você já fez, para organizar ele melhor, para apresentar, e você põe a lógica como a principal motivação da sua busca pelo entendimento da realidade. Aí você cai nesse tipo de coisa, tipo, fulano consumiu uma substância viciante, prejudicial. Então esse discurso abstrato pode servir tanto para o cara bebendo cervejinha quanto para o cara que está fumando crack. E esse é o problema, né, da filosofia anglo-saxônica nessa tradição na qual eu incluo todo o libertarianismo e o anarcocapitalismo. Então, a motivação subjetiva do anarcocapitalismo, eles conseguem sintetizar ao mesmo tempo essa revolta do adolescente contra a cagação de regra, da sociedade conservadora, das pessoas que querem proibir ele de fazer as coisas que ele quer, e ao mesmo tempo o ímpeto autoritário de imposição de regras. Porque, tipo, como que isso funciona? Como que a luta contra a cagação de regra funciona da mesma forma que a imposição de regra? Funciona do seguinte, quando, no caso, o adolescente que quer fumar maconha, o cara que quer fazer merda, vê uma imposição de regra da sociedade conservadora, ele não necessariamente é contra a imposição de regra, é contra a imposição de regra mal fundamentada. Então, para resistir contra essa cagação de regra mal fundamentada, ele vai ver aquilo que na visão dele é uma imposição de regra bem fundamentada para resistir contra aquilo. Ele vai ver, não, você está querendo aí me impedir de fumar maconha baseado na sua moral maluca aí, mas eu tenho uma moral que vai se sobrepor à sua, que vai ser mais eficiente, coisa. Então, ele junta ao mesmo tempo a revolta contra a cagação de regra, das regras mal fundamentadas, com a predisposição a ele impor uma regra na sociedade. Então, aí por isso que eles usam a lógica, porque a lógica é indestrutível e obrigatória, porque a fenomenologia, tipo, você analisar por que você fumar crack é mais grave do que você beber um copo de cerveja. Isso aí exige uma certa sensibilidade, uma certa boa vontade para você interpretar aquilo, não é uma coisa que te obriga a aceitar aquilo como a lógica matemática. Só que eles procuram fundamentar essa concepção ética na lógica matemática justamente para dar mais força para essa revolta contra o discurso do adulto que quer proibir eles de fumar maconha, né? Nessa metáfora, mais ou menos. Então, o problema do libertarianismo é que
se por um lado ele tem um limite para o seu desenvolvimento, porque ele só atrai pessoas de classe média alta, classe média, com mais acesso à informação, com mais grana. Por outro lado, ele é bom porque ele permite que as pessoas, ao mesmo tempo, juntem esse ímpeto da imposição autoritária de alguma regra com a revolta contra a cagação de regra. Então, por exemplo, você vê as figuras como Paulo Cogos, que ele é um cara católico, conservador. Na descrição dele tem lá, é um guerreiro cruzado, a favor da civilização ocidental, coisa. Esse discurso de que o fulano é um guerreiro cruzado a favor dos valores cristãos, a favor do Ocidente, é o discurso que seduz quais pessoas? As pessoas que têm essa disposição subjetiva à imposição de regras aos outros. E então o anarcocapitalismo consegue pegar essas pessoas que têm a disposição a impor as regras sobre a sociedade, que naturalmente seriam conservadoras, que seriam pessoas que iam proibir a maconha, que iam proibir o casamento gay, ou sei lá. Aí o anarcocapitalismo consegue pegar essas pessoas e, vamos dizer, colocar na cabeça delas uma estrutura argumentativa, uma estrutura ideológica que convence elas de que essa predisposição da imposição de regras se realiza melhor no anarcocapitalismo do que no conservadorismo. Então o anarcocapitalismo vai roubando as pessoas que têm potencial, que têm o temperamento conservador. Então, assim, quando o cara é conservador, ele não gosta da esquerda e tal, que odeia o PT, etc., de certa forma quer impor regras sobre a sociedade, porque ele está cansado dessa palhaçada da esquerda, de querer impor o politicamente correto goela abaixo de todo mundo, etc. Então ele quer impor uma regra na sociedade para acabar com essa palhaçada da esquerda. Só que ao mesmo tempo ele busca uma coisa bem fundamentada. E o conservadorismo não é bem fundamentado. Eu vou até fazer uma leitura, pretendo fazer, do livro do Roger Scruton, Como Ser um Conservador, mostrando os problemas da forma como ele argumenta, os problemas da forma como as ideias conservadoras são apresentadas, da própria estrutura das ideias conservadoras, mas isso é mais para frente. Então, essas pessoas que têm temperamento conservador não encontram dentro do conservadorismo um discurso tão bem estruturado, logicamente tão bem consolidado como o do anarcocapitalismo. E elas vão encontrar logo no anarcocapitalismo essa possibilidade de dar uma fundamentação intelectual boa para o conservadorismo. Então acaba que os conservadores, raiz mesmo, são ou as pessoas que, sei lá, evangélicos que não assistem televisão, coisa, nem sabem que são conservadores, ou o pessoal caminhoneiro, muito mal informado, coisa, ou é o pessoal que é muito fanático mesmo, que é conservador, religioso, tal, ao extremo. Mas uma pessoa normal, assim, que tem o temperamento conservador, que é da classe média, tem mais grana, tem mais acesso à informação, mais tempo ocioso para ficar pesquisando sobre teorias políticas, essa pessoa geralmente não vai gostar do conservadorismo, vai gostar do anarcocapitalismo e do libertarianismo, que dão uma argumentação mais consistente, e ela não vai passar vergonha na roda de amigos, porque ela vai ter argumentos melhores, mais lógicos e tal. Então o anarcocapitalismo consegue seduzir os conservadores. Pessoas com temperamento conservador que não são tão fanáticas assim, não são religiosos radicais, etc. E que tem de classe média alta, que tem um pouco mais de grana, tem acesso à informação. Consegue seduzir essas pessoas. E ao mesmo tempo consegue seduzir as pessoas que querem fugir da cagação de regra, mas eles veem que a esquerda é uma palhaçada. Tipo, a pessoa não tem o instinto de impor regras na sociedade. Ela quer ser hippie, quer fazer qualquer coisa, sei lá. Mas ela gosta de, vamos dizer, dar uma fundamentação melhor para aquilo que ela defende, etc. E também é revoltado contra os adultos que querem impedir de fumar maconha e tudo mais, mas não quer passar vergonha nas rodas de conversa defendendo a esquerda, que é uma coisa desmoralizada, e esse negócio do argumento dessa linha Foucaultiana, desconstitucionista, sei lá, tá desmoralizado intelectualmente. Então o cara vê no anarcocapitalismo uma forma de dar uma fundamentação intelectual melhor para a revolta contra a cagação de regra. Então consegue atrair esse pessoal também. E o caso do Hans Hermann Hoppe é exatamente... Eu não sei se vai dar tempo de falar aqui, mas nos próximos vídeos eu esclareço melhor por que isso se aplica a ele. Mas, começando com a ideia de ética argumentativa, primeiro que eu já falei, por que a idolatria da lógica, como eu falei, é absolutamente inadequada, né, para as
discussões sobre ciências humanas, então isso tem que se justificar por uma motivação subjetiva. Por isso que eu expliquei isso aí tudo. Então, levando isso em consideração, você vê que a ideia do Anselmo Hope é da ética argumentativa, que é tipo, qualquer discussão moral tem que se basear num argumento lógico. Então, partindo disso como pressuposto, ele analisa os fundamentos que são necessários para qualquer discussão moral, que seria essa metaética, que eles falam que é metaética. Então, por quê? Porque isso está relacionado com a fuga da cagação de regra. Porque, tipo, você quer impor uma regra em mim, só que eu sou tão foda que eu vou investigar a lógica que está por trás do seu discurso de cagação de regra, que você não consegue fugir, e a partir dessa investigação eu vou provar que o que você está querendo me obrigar a fazer não é bem fundamentado. E eu vou te obrigar a seguir aquilo que é bem fundamentado. Então você vai se ferrar. Os adultos que estão impedindo os jovens de fumar maconha têm que se ferrar, porque eles têm um argumento os jovens têm um argumento melhor ainda que vai obrigar os adultos a seguir. Então, por isso que eles buscam a indestrutibilidade da lógica, porque ela vai dar instrumentos para eles conseguirem fazer isso. Então, eu já falei anteriormente que a dialética poderia dar mais exemplos, né? Mas não vou deixar para os outros vídeos, porque a dialética é melhor do que isso que eu chamo de idolatria da lógica e tal. Mas a questão da metaética é que, na verdade, a metaética do Anselmo Hope não é a metaética. Porque se ele analisa a estrutura lógica do argumento e parte dessa ideia de que tudo que só é legítimo aquilo que você argumenta em favor daquilo, ele deixa de lado a questão das premissas que são elaboradas dialeticamente a partir da descrição de um fenômeno e que você chega àquela concepção. E nos argumentos éticos, sempre a ideia de bem vai ser atingida dessa forma. Só vai compreender a ideia de bem fazendo esse processo dialético para entender aquilo. A partir dos seus sentidos, a partir da forma como você observa o mundo, você ter a concepção metafísica de bem e adequar aquilo no discurso. Porque se não fizer isso, não é ética, porque a ética tem necessariamente que ter uma ideia de bem. Então, quando ele tenta fazer a metaética, que é a análise meramente lógica do discurso, na verdade ele não faz, porque ele não analisa a ideia do bem. Ele analisa, vamos dizer, a forma como essa ideia do bem é veiculada, mas isso não tem nada a ver com ética, então não é metaética. Então, basicamente, tentar ler o que eu anotei aqui. O argumento moral é produzido a partir do bem, como eu falei. Quando a pessoa tem um argumento moral tentando o que é isso aqui? Tentando basear a ética na amoralidade ou basear a ética na lógica, que busca fundamentos e supostamente seriam éticos nesse discurso, isso pode entrar em conflito com a concepção ética da ideia de bens. Então, nesse caso, se você vai propor uma coisa por esse meio, né, o fato de algo ser... Não, quando você vai propor um discurso ético, o fato daquilo ser um bem pode se sobrepor à coerência lógica. Então, essa proposta boa que você faz, ela pode simplesmente ser contraditória realmente. Então, tipo, se você analisa a lógica, você não analisa a ética, porque a ética pode ser contraditória, porque para a ética o mais importante que a coerência lógica é o bem. Então, aliás, não tem como se fazer uma metaética baseada na lógica, porque a ética é baseada no bem, e o bem você não vai fazer uma análise dele, uma análise externa anterior de como a ideia de bem é formada a partir da lógica. Você vai fazer uma análise de como a ideia de bem é formada a partir da metafísica. Então, a verdadeira metaética seria a metafísica baseada no Sócrates, Platão, Aristóteles escolásticos, que é a busca pela descrição da realidade de forma dialética. Então, aqui, né, vamos dizer, pode simplesmente ser contraditório, mas vai afirmar o valor moral e vai se sobrepor àquela contradição específica, vai absorver a contradição dialeticamente e vai se sobrepor a ela. Então, por exemplo, o caso do cara que bebe a cervejinha, mas não quer que o filho fume crack, para dar um exemplo bem claro. Então, quando o cara ele está consumindo uma substância tóxica prejudicial, mas não quer que o filho consuma uma substância tóxica prejudicial, se você for analisar isso apenas logicamente, de forma abstrata,
é contraditório. Ele está fazendo a tal da contradição performativa, que não sei o quê, que ele está agindo de forma contrária. Só que, na verdade, se você for analisar eticamente, a ideia do bem e da gradação do mal até o bem, dialeticamente, você pode analisar que o cara que está consumindo crack é muito pior do que está fumando, do que está bebendo cervejinha. Então, tipo, mesmo sendo contraditório, a ação dele está sendo ética, porque a concepção da ética, ela não é incoerente, ela é coerente, só que é uma coerência que não é a lógica formal, uma coerência dialética, porque com essa ideia do maior bem possível, essa ideia consegue absorver a incoerência lógica do cara estar ao mesmo tempo consumindo uma substância tóxica e impedindo o filho dele de consumir uma substância tóxica. A outra coisa seria, né, o uso dos conceitos complicados para explicar ideias que na verdade são simples, né, que os anarcocapitalistas usam, como o tal do negócio da contradição performativa, que quando você, por exemplo, quando você está argumentando contra a propriedade, você tem a propriedade. Isso é uma contradição performativa. É outra coisa que eu já tinha falado no vídeo do Rothbard, que também se aplica ao Anselmo Roupa, porque a partir daí você pode dizer, não, mas quando a sua ideia de propriedade só é desenvolvida a partir do seu diálogo com o outro. Só é desenvolvida a partir das informações que você recebe do mundo através dos outros. Então, na verdade, isso, ao mesmo tempo você pode usar a argumentação meramente lógica e baseada nessa busca aí pela contradição performativa para dizer que a pessoa ela não pode argumentar contra o direito à propriedade, como também pode dizer que ela não pode argumentar a favor do direito absoluto à propriedade, ou que só pode argumentar a favor do direito absoluto à propriedade de consumo, mas não de bens de consumo, mas não de bens de capital, porque não tem nada a ver ter o corpo dele com ele ter ações na bolsa e tudo mais. E além disso, tipo, tudo depende do ponto que você vai enfatizar. Se você enfatizar o fato de que você recebe o conceito a partir da interação com os outros, você vai fazer uma ética baseada no altruísmo, que pode chegar no socialismo, sei lá o quê. Se você escolher o aspecto do fato de que você tem a propriedade, você vai chegar em outra ética. Então, se você for basear a análise do discurso ético só nessas estruturas lógicas, isso não se sustenta, porque você pode fazer um discurso igualmente lógico defendendo uma coisa ou outra. Porque o que importa no discurso ético não é a estrutura lógica, é a investigação dialética para você identificar qual o conceito que vai ser mais importante. Se vai ser mais importante você enfatizar a propriedade ou que você recebe essa ideia na interação com os outros. Eu acho que não é nenhum. Para fazer uma metaética verdadeira, você tem que analisar que o conceito de verdade é o bem e a realização do bem no ser humano. Então isso que é a base de toda a discussão ética. Então, se você colocar o bem como primeiro lugar, tanto faz. Se você vai preservar a propriedade, se vai violar um pouquinho a propriedade, você vai fazer aquilo que for de acordo com o bem. E aí o que é o bem? É aí que é o pulo do gato. Isso é uma investigação dialética que você tem que fazer a partir da filosofia socrática, platônica, aristotélica, medieval, que é complicado pra caramba, só que já tem 2000 anos de pessoas que investigaram isso, então alguma coisa dá para saber. E também não é só porque é uma coisa complicada, que não é tão clara e precisa como a lógica matemática, que você vai jogar no lixo, porque também não é claro e preciso porque a vida humana é importante. Porque esse conceito da propriedade você pode usar para defender, mas você pode escolher outro conceito, como o conceito do altruísmo, e defender também. Então não é claro. Então, né, considerando isso tudo, considerando que o argumento que eles desenvolvem é cheio de falhas, mas mesmo assim eles falhas no sentido de dialeticamente, não na coerência lógica. A coerência lógica pode ser perfeita e tal. Meu interesse não é contestar isso. Eu até vejo que as buscas pela refutação do Anselmo Roupa, eles erram porque eles procuram aceitar as regras do jogo que ele próprio colocou. Eles procuram usar a idolatria da lógica e o abstracionismo para ver uma via abstracionista de refutar o que ele está falando. Isso é completamente errado. Você não pode aceitar as regras do jogo para você conseguir realmente você não entrar na gaiola intelectual que ele quer. Então as pessoas veem a ideia de propriedade, que não, você não tem o corpo, você é o corpo, não sei o que, para encaixar aquilo no raciocínio lógico. Mas tanto faz, isso aí eu acho que não vai ser resolvido de forma a partir da idolatria da lógica, vai ser resolvido de forma dialética. Então, como eu considerando isso tudo, esse uso desses conceitos complicados, por que eles fazem isso então? Você já viu que não é pela própria
lógica interna e coerência interna do que eles estão fazendo, porque tem um monte de falhas, então é por outro motivo. Então, pelo fato de ser outro motivo, é uma motivação subjetiva. Qual que é essa motivação subjetiva? Aí é que eu investiguei, né, e que anotei aqui. O uso dos conceitos complicados para explicar ideias simples é apenas para fazer a outra pessoa ficar perdida na discussão, na argumentação. Então, tipo, o pai que quer impedir o filho de fumar maconha vai ficar perdido na discussão. Então ele não vai conseguir cagar regra. Quando você fala contradição performativa, o cara vai pensar, porra, que porra é essa? Então, usando termos técnicos ali da lógica, etc., eles conseguem ter esse prazer de ver as pessoas que querem cagar regras na sociedade perdidas na discussão. Né? Essa é a única motivação. Aí, né, os anarcocapitalistas vão ver isso, então pensar, eu falei um negócio que o outro não entendeu, o cagador de regra aí não entendeu, então eu sou gostosão, eu sou muito foda e ele é um babaca, ele é idiota. Então, esse uso, se você for investigar realmente o uso desses preciosismos aí, que surgem a partir dessa tradição da idolatria da lógica, é totalmente desnecessário, poderia ser substituído todas essas questões que eu vi nos artigos e coisas que falava do Hans Hermann Hoppe, nos livros dos libertários, que nos outros vídeos eu vou esclarecer, tudo poderia ser substituído por uma análise mais simples, dialética e muito mais eficiente, no sentido de ter uma proposta ética. Mas por que eles não fizeram? Para isso, simplesmente para ter o prazer de, eu sou gostosão, porque eu conheço esses conceitos aí da lógica matemática e que eu vou deixar as outras pessoas com cara de burro, porque elas não vão entender o que eu estou falando. Então eu sou muito foda e o uso é simplesmente esse. Então com todo esse contexto da formação do anarcocapitalismo, acaba que eles atraem certos tipos de pessoas da sociedade que são influentes, porque muitas vezes têm grana e tem nível de formação superior e tal, que são os jovens de classe média alta, mas ao mesmo tempo cria uma bolha ideológica. Mas eu acho que ele é perigoso justamente pelo que eu falei nos vídeos anteriores, que tipo, eles não vão fazer porra nenhuma, não vão realizar o anarcocapitalismo, mas eles vão sugar as energias da direita. Vão sugar as energias da direita que realmente tem chance de formar um projeto de poder viável e sustentável através de uma análise dialética. Então acaba que o anarcocapitalismo e o libertarianismo formam um clubinho de caras que acham que eles são os gostosões, que são muito foda, só porque eles usam termos técnicos que os outros não entendem, e quanto mais eles discutem e os outros não entendem, mais eles acham que eles são os gostosões, e que ficam presos numa bolha que não vão influenciar a sociedade, vão ficar apenas parasitando a direita. Então por isso que eu acho muito importante lutar contra o anarcocapitalismo. Eu acho que é o principal inimigo, pior do que a esquerda. Porque a esquerda já teve muita gente lutando contra. Então para você lutar contra é só você ler o livro de outras pessoas. Agora o anarcocapitalismo não teve quase ninguém, quase nenhum autor, nem nos Estados Unidos eu acho, não conheço, que lutou de forma adequada contra o anarcocapitalismo, não aceitando as regras do jogo deles. E demolindo, vamos dizer, jogando o tabuleiro que eles montaram no jogo no chão. Ninguém fez isso. Eles todos tentaram se adaptar às regras dele. Então isso vai sempre se ferrar. Então eu espero, por enquanto é isso. Depois eu esclareço mais coisas sobre esse assunto. Muito obrigado.